Ester. Capítulo 8. Naquele mesmo dia deu o rei Assuero a rainha Ester à casa de Amã, o inimigo dos judeus, e Mardoqueu apresentou-se perante o rei, pois Ester tinha declarado o que ele era. O rei tirou o seu anel que ele havia tomado a Amã, e o deu a Mardoqueu, e Ester encarregou Mardoqueu da casa de Amã. Tornou Ester a falar perante o rei, e lançando-se-lhe aos pés, com lágrimas suplicou que revogasse a maldade de Amã, o Agagita, e o intento que este projetara contra os judeus. Então o rei estendeu para Ester os cetros de ouro. Ester, pois, levantou-se e pondo-se em pé diante do rei, disse: se parecer bem ao rei, e se eu tenho alcançado o seu favor, e se este negócio é reto diante do rei, e se eu lhe agrado, escrevasse que se revoguem as cartas concebidas por Amã, filho de Amedata, o Agagita, as quais ele escreveu para destruir os judeus que há em todas as províncias do rei. Pois como poderei ver a calamidade que sobrevirá ao meu povo? Ou como poderei ver a destruição da minha parentela? Então disse o rei Assuero à rainha Ester e ao judeu Mardoqueu: eis que dei a Ester a casa de Amã, e a ele enforcaram, porquanto estenderá as mãos contra os judeus. Escrevei vós também a respeito dos judeus, em nome do rei, como vos parecer bem, e selai-o com o anel do rei, pois um documento escrito em nome do rei e selado com o anel do rei não se pode revogar. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no 3º mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia. E se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia, 127 províncias, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a tua língua. Mardoqueu escreveu as cartas em nome do rei Assuero, e selando-as com o anel do rei, enviou-as pela mão dos correios montados, que cavalgavam sobre jinetes que se usavam no serviço real e que eram da cudelaria do rei. Nestas cartas o rei concedia aos judeus que havia em cada cidade que se reunissem e se dispusessem para defenderem as suas vidas e para destruírem, matarem e exterminarem todas as forças do povo e da província que os quisessem assaltar, juntamente com os seus pequeninos e as suas mulheres, e que saqueassem os seus bens. No mesmo dia, em todas as províncias do rei Assuero, do dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar. E uma cópia da carta, que seria divulgada como decreto em todas as províncias, foi publicada entre todos os povos, para que os judeus estivessem preparados para aquele dia, a fim de se vingarem de seus inimigos. Partiram, pois, os correios montados em jinetes que se usavam no serviço real, apressados e impelidos pela ordem do rei, e foi proclamado o decreto em Suzã, a capital. Então Mardoqueu saiu da presença do rei, vestido de um traje real azul celeste e branco, trazendo uma grande coroa de ouro, e um manto de linho fino e de púrpura, e a cidade de Suzã exultou e se alegrou. E para os judeus houve luz e alegria, gozo e honra. Também em toda a província e em toda a cidade, aonde chegava a ordem do rei ao seu decreto, havia entre os judeus alegria e gozo, banquetes e festas, e muitos, dentre os povos da terra, se fizeram judeus, pois o medo dos judeus tinha caído sobre eles. Obrigado e que Deus abençoe.